Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Neste vídeo vou falar sobre o Parapan, sobre as competições que valeram medalhas. E já vou começar com o judô. No judô, categoria feminina até 52 quilos, nesta categoria não tivemos aquele mata-mata que a gente está habituado a ver no judô. Tivemos uma competição de só fase de grupos, só tinha 5 atletas e o Brasil foi ouro, o primeiro ouro do Brasil no Parapan com a Júlia Pereira. Ela ganhou as 4 lutas. A prata foi da Priscila Gagné do Canadá, que ganhou 3 lutas. A Carla Cardoso, que também é brasileira, e a Paula Gomes da Argentina ficaram com as 2 medalhas de bronze. Apesar de não ser aquele mata-mata tradicional, sim, tivemos 2 medalhas de bronze. A Dure Ledesma da Argentina não ganhou nenhuma luta e ficou fora do pódio. Um pódio aí com 2 brasileiras, uma canadense e uma argentina. Na categoria até 60 quilos para os homens, esta sim com aquele mata-mata tradicional que a gente gosta, que quem perder vai para a repescagem, tendo chance de voltar e ganhar a medalha. Na primeira disputa de bronze, o Ronald Hauchermi dos Estados Unidos bateu por ippon o Sérgio Pérez de Cuba. Na outra disputa de bronze, o Justin Kermy do Canadá perdeu por placar mínimo para o Thiago Marques do Brasil. O Thiago Marques ganhando aí a primeira medalha do judô masculino no Parapan. Na disputa pela medalha de ouro, tivemos o primeiro ouro do Uruguai nesse Parapan. O Henry Borges bateu o Marcos Blanco da Venezuela, que foi desqualificado por conta de ter dado um golpe inválido no adversário. Ele tinha recebido, se não me engano, 2 shidós e esse golpe inválido acabou desqualificando o Marcos Blanco da Venezuela. Ouro para o Uruguai, primeiro ouro do Uruguai no Parapan de Lima. Na categoria até 66 quilos para os homens, o Marcos Falcón da Venezuela, em apenas 2 minutos e 18, conseguiu aplicar o ippon no Diego Piedrahita da Colômbia. Na segunda disputa de bronze, o Anderson Vazian acabou perdendo por ippon para o José Romero de Cuba em apenas 1 minuto e 36. Vitória até tranquila do cubano. O cubano dominou o brasileiro em pouquíssimo tempo. Na grande decisão, tivemos ouro para a Argentina. O Eduardo Galto bateu por ippon o Luiz Pérez de Porto Rico em apenas 1 minuto e 28 segundos. Na categoria até 90 quilos para os homens, essa categoria foi uma categoria muito interessante, porque, a exemplo da feminina até 52, ela foi disputada com fase de grupos. E tivemos 3 atletas empatados com 2 vitórias e 1 derrota. Nessa, como só foram 4 atletas, não teve dupla medalha de bronze. Foi medalha de bronze para um único atleta. O ouro acabou ficando com o Brian Valência do México. O Arthur Cavalcante do Brasil foi prata. O bronze foi do Richard Tais dos Estados Unidos. O Héctor Espinosa da Venezuela perdeu as 3 lutas e acabou ficando sem nenhuma medalha. O judô com suas peculiaridades nesse Parapan. O Parapan tem várias peculiaridades e ao longo desse vídeo e da cobertura que eu farei aqui no canal, vou contar várias dessas peculiaridades.
para encerrar o judô, pessoal, na categoria acima de 100 quilos para os homens, a categoria aí dos super pesados, na primeira disputa de bronze, o Tedor Saba da Jamaica por Ippon bateu o venezuelano William Monteiro em 1 minuto e 35. E na outra disputa de bronze, uma disputa de bronze entre brasileiros, o Antônio Tenório derrotou o Júlio Santos que foi desqualificado da luta por conta de X12. Ele levou 3 X12 e acabou desqualificado. Na grande final, o combate não durou muito. Em 2 minutos e 34, o Jordani Sanchez de Cuba, que era o favorito à medalha de ouro, acabou derrotando Benjamin Godrich dos Estados Unidos, um Ippon bastante veloz. Falando agora do tiro esportivo, na disputa mista de 10 metros do rifle ar stand SH2, ou seja, quando digo misto, prova que tem homens e mulheres, e o ouro foi de uma mulher nessa prova, da McKenna Dell dos Estados Unidos. Com 251,2 ela quebrou o recorde para pan-americano. A prata foi do Alexandre Galguini e o bronze do Bruno Kiefer, ambos brasileiros, Brasil com prata e bronze, belo desempenho. O Alexandre fez 250,2, o Bruno 225,6. Na pistola 50 metros SLH1, prova mista, o ouro foi do Geraldo Rosenthal do Brasil. Ele foi muito bem, prova praticamente perfeita do Geraldo. Como esperado, ele era inclusive considerado o favorito para esta prova. Essa prova que só teve a participação de uma mulher, que foi uma cubana, que tinha sido a segunda colocada na qualificatória, mas ela acabou não indo bem na grande final. E o Geraldo dominou a prova da qualificatória até a final, 210,3, recorde do PAN para ele. A prata foi do Marino Heredia, de Cuba, com 202,6, o bronze do Adriano Sérgio do Brasil, com 181 pontos. O Brasil começou muito firme no tiro esportivo. Falando agora de atletismo, o atletismo teve muita prova. Vou falar aqui de todas elas um pouquinho só para não consumir muito tempo. Na prova de arremesso de disco F11 para as mulheres, a brasileira Isabela Campos quebrou o recorde para pan-americano com 35,32. A Yesenia Restrepo da Colômbia fez 35,12. A Florencia Romero da Argentina 28,54. Brasil começou muito firme nas disputas de atletismo, já quebrando o recorde para pan-americano. No arremesso de peso F57 masculino, o ouro foi do Thiago Paulino do Brasil com 15,26, e ele com este arremesso quebrou nada mais nada menos que o recorde mundial da prova. Tá bom para você? A prata foi do Claudinei Batista do Brasil com 11,55, o bronze do Pablo Jiménez da Argentina com 12,38. E como assim que o brasileiro foi prata com menos? Simples. O Claudinei, ele é um atleta F56, então a pontuação dele é um pouco maior, porque ele arremessa um pouco mais perto do que o concorrente argentino, só que ele tem um grau de deficiência maior, então por isso que ele acaba ganhando aí mais pontos. No total de pontos ele fez 948, o argentino 854. E com este arremesso, o Claudinei quebrou inclusive o recorde pan-americano do F56, que como não tem muito atleta, acaba competindo junto com os F57. Na prova de salto em distância T11/12, prova masculina,
O Leiner Savon de Cuba confirmou o favoritismo e com 6,89 acabou faturando o ouro, recorde para Pan-Americano para ele. Prata para Alexis Guillet dos Estados Unidos com 6,12. Ele que é um atleta F11, e o bronze de Angel Jiménez de Cuba com 6,67, que por ser um atleta T12, acabou ficando somente com a medalha de bronze mesmo. Teve uma pontuação menor, mas quebrou o recorde da temporada em seu salto. Na prova de 5.000 metros T11, o Darwin Castro do Equador acabou sendo medalha de ouro com 15,12,93. A prata foi do peruano Luiz Sandoval com 15,54,84. E essa prova teve 3 atletas que não completaram, inclusive um brasileiro, o Júlio César Agripino. Os outros 2, que eram um peruano e um mexicano, acabaram desqualificados. Com isso, essa prova só teve ouro e prata, não teve medalhista de bronze. Nos 1.500 metros, prova T38, o Nathaniel Riech do Canadá foi ouro com 4,3,72, recorde para Pan-Americano para ele. Lyon Stanley do Canadá, 4,12,13, foi prata, recorde para Pan-Americano para ele, porque ele é um atleta T37. Então no T37 ele tem o melhor tempo aí das Américas. E o bronze foi do Yonier Gomes da Colômbia com 4,25,48, recorde pessoal para ele. No arremesso de disco F37, o ouro foi do Eduardo Mesa da Venezuela. Ele fez 52,63, recorde para Pan-Americano para ele. Prata foi do João Vitor Teixeira do Brasil com 48,97. E o Rodrigo de la Torre do México com 47,34 acabou quebrando o recorde pessoal dele. Nos 200 metros T35, o Hernán Barreto da Argentina acabou tendo predominância na prova e foi ouro com 26,45. Prata de Marshall Zachary dos Estados Unidos com 26,64. O brasileiro Fábio da Silva foi bronze com 26,67 e manteve aí a tradição do Brasil de faturar medalhas nesse Parapan. No arremesso de dardo F34, o Maurício Valência da Colômbia foi ouro com 34,13, recorde para Pan-Americano para ele. O Diego Medina da Colômbia fez 33,27. O bronze foi do Nicolas Dirichit da Argentina com 15,11 e um pódio aí 100% sul-americano. Na prova de 5.000 metros para os homens, o Alejandro Maldonado da Argentina fez 11,44,86. Ele que a partir dos metros finais dominou a prova e merecidamente faturou o ouro, foi perfeito em sua estratégia. O Javier Rojas da Colômbia, que teve o domínio da prova, foi prata com 11,47,88. O José Pulido do México com 12,34,76 foi bronze. No salto em distância T47, a Chiara Rodrigues do Equador foi ouro com 5,25. Ela é atleta T46. A prata foi de Thalea Williams dos Estados Unidos com 5,16. A Aldana Ibáñez da Argentina foi bronze com 5,03. Nos 1.500 metros T20, o Jorge Madril da Argentina foi ouro com 4,06,60, recorde para Pan-Americano para ele. Inclusive ele dominou a prova. A prata foi do Carmal Ribeiro do Porto Rico com 4,09,75. Bronze para o Jean Gabriel Pugo do Equador, 4,10,53. No arremesso de peso
Prova F40/41, Reagan Landry dos Estados Unidos foi medalha de ouro com 12,58. Prata para Andrés Pinillos da Argentina com 8,02. E o Jair Souza do Brasil com 7,92 acabou faturando a medalha de bronze. Nos 5.000 metros T13, essa prova teve medalha de bronze para o Brasil. O Guilherme Oulat do Canadá com 15,0868 foi ouro. Roman Moreta do Equador prata com 15,3323. O Francisco Ortega foi bronze com 15,4164, mais uma medalha aí para conta do Brasil. Na prova de arremesso de disco F53 para as mulheres, só tivemos 3 atletas participando e quando é assim, não tem medalha de bronze. Bizarrices do Parapan, mas regras são regras. O ouro foi do Brasil, com a Elizabeth Rodrigues, 16,67. Recorde mundial para ela, tá bom para você, só isso. A prata foi da Letícia Ochoa do México com 11,88. Recorde pessoal para ela. Na prova de 400 metros T38, a Lúcia Muro do México com 1,0701 foi ouro, recorde pessoal para ela. Prata para Carla Cárdenas do México com 1,0919. A Catarina Guimarães dos Estados Unidos foi bronze com 1,1009. Na prova de arremesso de dardo F13, o Uliser Aguilera de Cuba fez 59,12, recorde para pan-americano para ele. A prata do Natanael Sanchez da República Dominicana, 41,02. Só teve a participação desses 2 atletas e ouro e prata aí para esses 2 atletas, não teve mais gente participando. Na prova de 400 metros T53 para as mulheres, tivemos um ouro de Bermudas. Depois eu vou checar, mas se não me engano é o primeiro ouro da história de Bermudas nos Jogos Parapan-Americanos. A Jessica Lewis conseguiu 1,0195, prata para Yan Huang dos Estados Unidos 1,0295, bronze de Kelsey Lee Fevor dos Estados Unidos 1,0297. Tivemos aí uma disputa bem interessante pela medalha de prata. A atleta de Bermudas Lewis acabou sobrando nesta prova e ficando com a medalha de ouro merecidamente. Na prova do arremesso de peso F20, tivemos a participação de 2 equatorianas apenas. Paulette Mendes ouro com 12,75, recorde para pan-americano para ela. Anaí Mendes fez 11,89. Nos 400 metros T54, a Hannah Dederich dos Estados Unidos foi ouro com 58,96, recorde da temporada para ela. Prata da Jenna Fezemier dos Estados Unidos com 59,68. A Elizabeth Floch dos Estados Unidos com 1,06 cravado foi bronze. Pódio 100% das norte-americanas. Na prova de 400 metros T52, Isaiah Rigo dos Estados Unidos foi ouro com 1,04 cravado. Christian Torres da Colômbia prata com 1,0540 e o Gianfranco Iannota dos Estados Unidos 1,0619 ficou com a medalha de bronze. Nos 200 metros T11, tivemos 3 medalhas para o Brasil, ou seja, pódio 100% BR. Jerusa dos Santos, 25,05, recorde pessoal para ela. Prata para Thalita Simplício, 25,15. E a Lorena Salvatini, 25,84. Para encerrar o atletismo, 200 metros T12, a Onara Duran de Cuba foi ouro com 23,67, recorde para pan-americano para ela. A Greylis Villarreal da Venezuela com 25,58 foi prata. E a brasileira Viviane Soares ganhou a última medalha do Brasil no atletismo no dia
com 26,09 faturando o bronze. Falando agora de tênis de mesa, tivemos várias finais individuais ontem. No C1, a semifinal já garantiu bronze, porque não tem disputa pelo terceiro lugar. O Aloysio Júnior bateu por 3-0 Conrado Contesi, duelo de brasileiros. E o Junior Fernandes de Cuba bateu por 3-1 Fernando Eberhard da Argentina. Na final, o Junior Fernandes bateu por 3-0 o Aloysio Júnior e ficou com a medalha de ouro para Cuba. Na categoria C2, os dois brasileiros perderam de virada, garantiram 2 bronzes. O Guilherme Costa perdeu para o Luiz Flores do Chile e o Iranildo Espínola perdeu por 3-2 para o Vitor Reyes do México. Na final, o Vitor Reyes bateu por 3-2 o Luiz Flores e jogo de 2 viradas. O mexicano saiu na frente, o chileno virou e o mexicano virou de novo. Foi um duelo muito bom de se assistir e com 2 viradas épicas. Na disputa de C3, o Elder Knaf perdeu por 3-1 para o Janson Van Emburg dos Estados Unidos. Na outra semifinal, Gabriel Coppola da Argentina bateu por 3-1 o Roberto Quijada da Venezuela. Na grande decisão, o Gabriel Coppola bateu por 3-1 o Janson Van Emburg. E por mais que seja a Argentina, sempre legal ver os Estados Unidos perder. Eles dominam tudo, então quando eles perdem, o continente dá um pouco de vibrada. E um raro bullying aí que os argentinos podem fazer, esportivamente falando, com os norte-americanos. Na disputa C4, o Christian Gonzalez do Chile bateu por 3-0 o brasileiro Alexandre Yankee. E na outra semifinal, o Ezequiel Babes bateu por 3-2 o Maximiliano Rodrigues, também do Chile. Ou seja, 2 duelos aí de chilenos contra brasileiros. E na final, Christian Gonzalez não deu nenhuma chance para o Ezequiel Babes e ganhou por 3-0, uma campanha praticamente perfeita do Gonzalez. Ele era considerado aí o favorito para ganhar a medalha de ouro nessa categoria. No C5, que foi a única categoria que não teve brasileiro, o Ahad Saran dos Estados Unidos bateu por 3-0 Daniel Rodrigues da Argentina. E no duelo de hermanos, o Mauro de Porgola bateu por 3-2 o Elias Romero. A Argentina está sendo a grande surpresa do Parapan até aqui. A Argentina é a segunda colocada do quadro de medalhas, atrás apenas do Brasilzão. Na grande decisão, o Mauro de Porgola bateu por 3-2 o Ahad Saran. E a Argentina aí faturou ouro, prata e, aliás, ouro e 2 bronzes, né? E a prata acabou ficando com os Estados Unidos. Na disputa de C6, não tivemos brasileiro nas fases decisivas. O chileno Inácio Torres perdeu por 3-1 para Matias Pinho, também do Chile. E o Ian Sanderfield dos Estados Unidos bateu por 3-1 Christian Detoni do Chile. Na final, o Matias Pinho bateu por 3-0 o Ian Sanderfield e ficou com a medalha de ouro. Na categoria C7, essa categoria foi uma categoria com 5 atletas e foi fase de grupos. A fase de grupos já foi valendo medalha. O brasileiro Paulo Salmin não deu nenhuma chance para a concorrência, ganhou os 4 jogos e foi ouro. O Alex Caniuca da Argentina ganhou 3 jogos e foi prata. O José Vargas ficou com a medalha de bronze, ganhando 2 jogos. Brasil com um belo desempenho no tênis de mesa. Em especial, o Brasil me surpreendeu muito. Eu não esperava que o Brasil fosse tão bem assim no tênis de mesa, apesar da evolução notória do tênis de mesa paralímpico do nosso país. No C8, o Luiz Manara bateu por 3-1 o Diego Henao, num duelo aí de hermanos. E o costarriquenho Steven
Ronan bateu por 3-0 o Ian Kent do Canadá. Na final, Luiz Manara bateu por 3-1 Steven Romero da Costa Rica. Na categoria C9, o Theo Lebovitz dos Estados Unidos bateu por 3-0 Lucas Carvalho, não deu para o brasileiro. E o Ramon da Silva perdeu por 3-1 para o Miguel Vasquez do México. Não deu também para outro brasileiro. Na final, Leibovitz 3, Vasquez 2, vitória dos Estados Unidos para cima do México. No C10, o Cláudio Moura bateu por 3-0 o Erich Manzo de Cuba. E o chileno Manuel Echevarren perdeu por 3-0 para o Carlos Carbinati. Na final, Carlos Carbinati bateu por 3-0 Cláudio Moura e ganhou fácil ouro e prata para o Brasil. Nas disputas das mulheres, na categoria 2/3, a Kátia Oliveira perdeu por 3-1 para Marliane Santos, como não tem disputa de bronze, garantiu medalha de bronze. E a Yanelis Silva de Cuba perdeu por 3-2 para Maria Cigala do México. A Maria Cigala, que era a favorita dessa categoria, e confirmou isso na final, batendo por 3-0 a Marliane Santos, a mexicana, que mostrou um nível de jogo muito elevado e confirmou o porquê que era considerada a favorita da categoria. Na disputa de C4, a Joyce de Oliveira bateu por 3-0 a Manuela Guap, da Colômbia. E na outra semifinal, a Marta Verdin, do México, bateu por 3-0 a Yoleide Fernandes, da Venezuela. Na final, a brasileira Joyce de Oliveira, que era a favorita, confirmou favoritismo e bateu por 3-1 a Marta Verdin, do México. Na disputa DC7, que também foi fase de grupo já valendo medalha, não teve mata-mata, ouro México com a Cláudia Pérez, prata para Ricele Munhoz da Argentina, bronze para Stephanie Chen do Canadá, que ganhou um jogo, e esse um jogo que ela ganhou valeu medalha de bronze. Para passar a régua no vídeo, na categoria C8/10, a Daniele Howen bateu por 3-0 a Letícia Lacerda do Eloy de BRs. E a Jennifer Parinhos, que também é brasileira, bateu por 3-1 a Aileen Espinosa do Chile. Na grande final, a Daniele Howen confirmou favoritismo e bateu por 3-0 a Jennifer Parinhos. Brasil com ouro, prata e bronze, e o outro bronze ficando com o Chile. O Brasil teve um desempenho muito bacana nas disputas individuais do tênis de mesa e ainda vai ter as disputas de equipes, onde o Brasil deve ir muito bem também, e confirmou sua evolução na modalidade, ganhando várias e várias medalhas nesse Parapan. Esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco, tá no Olimpismo, tá no Parapan. Eu fui!